Quero, antes, senhor presidente, de fazer a breve intervenção aqui desta tribuna, saudar todas as senadoras e os senadores que chegam para esse novo período legislativo. E o faço saudando a pessoa do senador Omar Aziz, ex-governador do meu querido estado do Amazonas, um companheiro que tem sido, e eu tenho a grata alegria de, há muitos anos, percorrer a militância política ao lado de Omar. Começamos juntos no movimento estudantil, na época ainda da ditadura militar, quando ele era filiado ao meu partido, o PCdoB. Travamos lutas gloriosas a favor da redemocratização do nosso país, a favor dos direitos da juventude e dos estudantes. Posteriormente, fomos vereadores da cidade de Manaus juntos. Eu, vereadora, quando ele presidia a Câmara Municipal de Manaus. E depois viemos a nos reencontrar. Ele que foi, Omar, vice-prefeito por 2 vezes, além de deputado estadual, de vereador de Manaus, vice-governador e governador pelo estado do Amazonas e agora senador. Não tenho dúvida nenhuma, Omar, que qualquer senador Omar, que qualquer divergência que possamos ter, por maior ou menor que seja, nenhuma delas será capaz de fazer com que quebremos a nossa unidade, a unidade da bancada do Amazonas, em prol do nosso desenvolvimento, em prol do nosso Estado. Porque se todas as bancadas têm muitas razões para permanecerem unidas, mais ainda tem a bancada do Amazonas, porque representamos não só o maior estado da federação, um estado que tem mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados e um grandioso desafio pela frente, de se desenvolver, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de garantir a inclusão social, mantendo e protegendo a nossa imensa riqueza natural. E somos um estado que gira e que vive em torno do modelo Zona Franca de Manaus, que é um projeto de desenvolvimento coordenado pelo governo federal e que tem sido capaz, nesses últimos anos, de fazer com que o Amazonas continue se desenvolvendo e preservando a natureza e preservando as florestas. Então, tenho certeza, senador Omar, que a sua chegada aqui no Senado Federal trará conquistas enormes para o Amazonas, mas também para o Brasil, porque sabemos da sua capacidade de articulação, sabemos da sua capacidade técnica. E Vossa Excelência, juntamente com Sandra Braga, que ocupa a vaga no lugar do senador Eduardo Braga, que é hoje ministro de Minas e Energia, sem dúvida nenhuma nós saberemos responder às demandas do Amazonas, de todos os nossos municípios, de forma muito unida e principalmente de forma muito combativa. Tenho certeza que Vossa Excelência em breve será um grande destaque político dessa casa, como tem sido em todo o país. Mas, senhor presidente, eu ouvia com atenção a exposição do senador Flecha Ribeiro a respeito da situação econômica. E ontem nós que estivemos na sessão solene de abertura da sessão do Congresso Nacional, ouvimos com muita atenção a extensa mensagem enviada pela presidenta Dilma, onde a questão econômica e a crise econômica ocupou um espaço significativo. Entretanto, ao abordar a crise, ao falar das medidas que serão necessárias, todas elas que deverão compor um ajuste econômico, um ajuste fiscal, ela deixou claro e enfatizou que esse ajuste será promovido não à custa do desemprego, tampouco à custa da retirada dos direitos dos trabalhadores e tampouco levará o Brasil à recessão. E isso é muito importante. Nós já iniciamos o ano com algumas polêmicas, algumas matérias em que o Congresso Nacional é chamado não só a responder, mas a tomar a iniciativa, como o caso da reforma política, mas algumas matérias já enviadas pelo Poder Executivo, algumas medidas provisórias, muitas em torno das quais giram grandes polêmicas. Nós mesmos, da bancada do PCdoB, fechamos posição de que a medida provisória que trata do seguro-desemprego precisa sofrer profundas mudanças. Precisa sofrer, é óbvio que tem que haver reajuste, mas o reajuste jamais pode atingir qualquer direito do trabalhador.
E não apenas eu, mas muitos dos senhores senadores, das senhoras senadoras que ocupam a tribuna, têm redito que o problema do seguro-desemprego é um problema de fraude e não um problema de regra, não um problema de excesso de direito. A fraude, infelizmente, no Brasil, no que diz respeito ao seguro-desemprego, não é uma exceção, passa a ser uma regra. Então, é necessário que encontremos um mecanismo para que seja cessado a fraude e não diminuído qualquer que seja o direito do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Mas, senhor presidente, nesses 5 minutos eu voltarei a essa tribuna mesmo porque estou preparando um pronunciamento onde eu trarei dados, quero falar, mas falar com muitos dados a respeito da condução e da situação econômica do país, que infelizmente vende-se a ideia ou a notícia de que o Brasil já vive uma recessão. Não é verdade, mas quero tratar numa outra oportunidade com um tempo maior a respeito nesse assunto. E neste momento quero, assim como fiz a saudação aos senhores senadores, falar um pouco a respeito da nova bancada feminina. Não sei se todos receberam, mas quem teve acesso ao Jornal do Senado hoje percebe que temos o encarte do jornal Senado Mulher. Essa é uma edição que já tem quase um ano, em que é publicada com periodicidade e a gente procura colocar não apenas uma prestação de contas das atividades da bancada feminina durante o ano passado, e muitas foram as atividades da bancada feminina, a começar no mês de janeiro, onde tivemos e participamos da primeira reunião do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, reunião essa que se sucederam durante o ano todo, porque tem sido intensa a discussão por parte de todos os partidos políticos da necessidade de se garantir políticas inclusivas em relação às mulheres. Então, um balanço muito importante, a premiação Berta Lutz, a campanha que foi lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral aqui no Senado Federal, senadora Regina, que pela primeira vez na nossa história fez com que a Justiça Eleitoral brasileira entrasse numa campanha institucional a favor de mais mulheres na política. E isso graças a uma lei que nós aprovamos, o Senado Federal aprovou, a Câmara aprovou, com o apoio de todos os senadores e senadoras, sobretudo, em particular do presidente Renan Calheiros. Nós teremos em todo o ano eleitoral campanhas buscando trazer e conscientizar a importância não só do voto feminino, mas da participação da mulher na política brasileira. Senadora. E já concedo a parte, senador Omar, a Vossa Excelência, mas apenas dizer que essa é a legislatura em que nós ganhamos em relação à legislatura passada. São 14 senadoras. Somos 13. Na realidade, entretanto, a senadora Cátia Abreu, que tomou posse no dia 1º, se licenciou para ocupar à frente do o Ministério de Agricultura. Mas ganhamos a senadora Sandra Braga, senadora que somos o único estado do Brasil, e o primeiro estado do Brasil a dar uma mulher ao Senado Federal foi o estado do Amazonas, com a senadora Eunice Miquiles, e agora o primeiro a ter 2 mulheres na bancada. Isso é um fato histórico inédito. E eu concedo assim, senador Omar, a parte a Vossa Excelência. Primeiro, senadora Vanessa, agradecer as palavras carinhosas em relação à minha pessoa. Nós temos uma história política de luta pela democratização desse país, uma história de luta para desenvolver o estado do Amazonas. E Vossa Excelência lembrou bem, a senadora Eunice Miquiles, quando chegou aqui, não tinha nem banheiro feminino. Quando construíram esse prédio, e foi na década de 60, não imaginava que uma mulher pudesse ser senadora. Faz pouco tempo, não faz muito tempo, não. Não tinha banheiro feminino. A senadora Eunice Miquiles chega a essa casa como senadora, e a primeira amazonense a se tornar senadora. E hoje a bancada do Amazonas também, a maioria são mulheres, composta por Vossa Excelência e pela senadora Sandra Braga. Quer dizer, o Amazonas dá exemplo nisso, né? 2 senadoras mulheres agora, e lá atrás o primeiro estado a colocar para o Brasil uma senadora mulher para defender não só os direitos do povo amazonense, mas das mulheres brasileiras. E a senhora, com essa luta antiga
pela participação mais ativa das mulheres. As mulheres são elas são melhores em todos os sentidos. E a senhora sabe o meu respeito que eu tenho por todas elas. Obrigado pelas palavras e parabéns ao Amazonas de novo, que dá esse exemplo ao Brasil em ter essa responsabilidade em colocar as suas mulheres para defender os interesses do povo amazonense. Eu agradeço a parte, senadora Omar, e quero aqui dar o meu testemunho de que esse à parte não é apenas um discurso de momento. Vossa Excelência, em 2010, quando estava em campanha para o governo do Estado do Amazonas, elegeu como um ponto principal de toda a sua participação a questão da valorização das mulheres, dando exemplo de que, inclusive, as mulheres são chamadas do sexo frágil, mas, na realidade, são muito fortes, não é? Muito fortes, não só porque têm filhos, porque trabalham, porque sustentam, criam, orientam as suas famílias, mas porque são capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, talvez esse momento seja lembrado em que as senadoras e as deputadas federais, mulheres, apesar de serem a maior parte do eleitorado, senadora Simone, nós ainda não alcançamos sequer 15% sequer da participação no Parlamento Brasileiro, o que exige de todos nós uma reflexão profunda. E não há momento melhor para fazer essa reflexão do que este momento em que, sem dúvida nenhuma, deveremos iniciar um profundo debate acerca da reforma política. E uma reforma política que não busque a inclusão das diferenças, das minorias, das mulheres que são excluídas, não será verdadeiramente a reforma política democrática que o povo brasileiro espera. Era o que eu tinha a dizer e muito obrigada, senhor presidente.